Olá, bem-vindos à aula de Dinâmica de Aeronaves. Neste vídeo, vamos demonstrar como é feita a transformação de vetores entre os sistemas de referência estudados e definir a parametrização de atitude que iremos adotar para a modelagem da dinâmica de aeronaves. A atitude nada mais é do que a orientação espacial de qualquer objeto com respeito a um sistema de referência. Na última aula, vimos quais são os principais sistemas de referência utilizados na modelagem matemática da mecânica de voo de aeronaves. Se observarmos um avião a partir de um referencial inercial, podemos dizer que a atitude dele é a orientação do sistema de referência do corpo, fixo no centro de massa do avião, com relação ao sistema inercial. Matematicamente, podemos parametrizar a atitude de várias formas, isto é, podemos relacionar a rotação de um sistema em relação a outro através de parâmetros. E o menor conjunto de parâmetros de atitude é composto por 3 escalares. Um exemplo de parametrização mínima são os ângulos de Euler. Essa parametrização é bastante intuitiva, pois esses ângulos são medidas reais e não precisamos de abstrações para entendê-los. Uma sequência de ângulos de Euler é qualquer série de 3 rotações elementares, onde 2 rotações sucessivas são feitas em torno de eixos distintos. Por exemplo, a sequência de ângulos de Euler 3, 1, 3 implica uma primeira rotação em torno do eixo Z, uma segunda em torno do eixo X do primeiro sistema intermediário e uma terceira rotação em torno do eixo Z do sistema resultante. Geralmente, essa sequência é adotada para a modelagem da dinâmica de foguetes. Para aeronaves, a sequência mais comum é a 3, 2, 1. Assim, uma primeira rotação é realizada em torno do eixo Z do primeiro sistema. A seguir, uma segunda rotação é feita em torno do eixo Y do sistema intermediário. E, por último, uma terceira rotação é realizada em torno do eixo X do sistema resultante. Esses ângulos possuem nomenclaturas intuitivas, devido à sua interpretação física. O ângulo φ, que ocorre em torno do eixo X, é chamado de rolamento. Já o ângulo θ, que ocorre em torno do eixo Y, é o ângulo de arfagem. E o ângulo ψ, em torno do eixo Z, é o ângulo de guinada. Ok, agora parece que está tudo certo para descrevermos a orientação de um sistema em relação ao outro. Basta fazermos algumas relações entre os ângulos de Euler e pronto. Bem, infelizmente, apesar da parametrização por ângulos de Euler ser bastante intuitiva e ter apenas 3 parâmetros, ela possui uma desvantagem, que é a singularidade, devido às funções trigonométricas. Por exemplo, na sequência 3, 2, 1, a singularidade ocorre para θ igual a 90 graus e múltiplos ímpares desse valor. Para eliminarmos a singularidade, precisaríamos escolher outra parametrização de atitude, como por exemplo a matriz de cossenos diretores, que possui 9 parâmetros escalares. Veja que nesse caso teríamos 3 vezes mais parâmetros do que a parametrização por ângulos de Euler, o que implicaria em um custo computacional muito maior. Uma outra forma, bastante conhecida e que oferece um compromisso entre o número de parâmetros e a singularidade, são os quaternions. Um quaternion é um conjunto especial composto por 4 parâmetros escalares, que são mutuamente dependentes. Ele é definido como um número hipercomplexo com 3 partes imaginárias, onde os primeiros 3 parâmetros formam um vetor, chamado de parte vetorial, e o quarto parâmetro é chamado de parte escalar. Nesse caso, temos apenas um parâmetro a mais do que a parametrização mínima por ângulos de Euler e eliminamos as singularidades. No entanto, ao utilizarmos a parametrização por quaternions, perdemos grande parte da intuição e precisamos fazer muitas abstrações para entender fisicamente o que está por trás. A boa notícia é que, na verdade, as singularidades nem sempre são um problema.
Por exemplo, uma aeronave comercial só atingiria um ângulo de arfagem de 90 graus em uma situação extremamente atípica. Então, essa singularidade dificilmente se manifesta. Já para um foguete, esse ângulo é muito comum, pois ele decola na vertical. Nessa situação, pode-se adotar uma outra sequência de ângulos de Euler, como a 313, apresentada anteriormente. Assim, evita-se a singularidade em θ igual a 90 graus, mas uma nova singularidade é obtida, dessa vez para múltiplos de 180 graus. Dessa forma, na nossa aula, vamos adotar a parametrização por ângulos de Euler para a sequência 321. Não se esqueçam que o nosso objetivo é encontrar uma matriz que faz a transformação do sistema de referência do corpo para o sistema inercial. Para isso, vamos começar determinando as matrizes de rotação elementares da sequência 321. A primeira rotação é feita em torno do eixo Z1, através de um ângulo ψ. Com isso, obtemos um sistema intermediário composto por x2, y2 e z2, sendo que z2 coincide com z1. Analisando essa rotação no plano, podemos estabelecer uma relação entre os dois sistemas através da trigonometria. Fazemos a projeção do eixo x2 com relação a x1 e de y2 com relação a y1. Assim, verificamos que x1 é igual a x2 vezes cosseno de ψ menos y2 vezes seno de ψ. y1 é igual a y2 vezes cosseno de ψ mais x2 vezes seno de ψ. E z1 é igual a z2. Agora, escrevendo essas expressões na forma matricial, obtemos a matriz que transforma do sistema 2 para o sistema 1. No entanto, como estamos interessados em obter a matriz que transforma do sistema 1 para o sistema 2, precisamos inverter a matriz C21. Como essa é uma matriz ortogonal, a inversa de C21 é igual à sua transposta. Portanto, tomando a transposta de C21, chegamos na primeira matriz elementar, C3 ψ, onde 3 indica uma rotação em torno de Z através de um ângulo ψ. A segunda rotação é realizada em torno do eixo y2, através de um ângulo θ. Dessa maneira, o novo sistema rotacionado é composto pelas coordenadas x3, y3 e z3, em que y3 coincide com y2. Da mesma forma que fizemos para o caso anterior, vamos analisar essa rotação no plano, projetando o eixo x3 sobre x2 e z3 sobre z2. Com isso, verificamos que x2 é igual a x3 cosseno θ mais z3 seno θ. z2 é igual a z3 cosseno θ menos x3 seno θ. E y2 é igual a y3. Na forma matricial, encontramos a matriz C32, que transforma do sistema 3 para o sistema 2. Então, tomando a transposta dessa matriz, chegamos à matriz que converte do sistema 2 para o sistema 3. Essa matriz é a nossa segunda matriz elementar, C2θ, onde o 2 indica uma rotação em torno do eixo y por um ângulo θ. A terceira e última rotação é feita em torno do eixo x3, através de um ângulo φ. Essa rotação dá origem ao último sistema, composto por x4, y4 e z4, sendo que x4 coincide com x3. Novamente, fazendo o mesmo processo das rotações anteriores, chegamos na última matriz elementar, C1 φ, onde o 1 indica uma rotação em torno de x através de um ângulo φ. Com isso, terminamos as definições das matrizes elementares e podemos calcular a matriz que transforma qualquer vetor escrito no sistema inercial
para o sistema do corpo. Essa matriz é definida por C e B, onde I indica inercial e B, corpo. Então, é do inercial para o corpo. Ela corresponde ao resultado da multiplicação das matrizes elementares C1 φ vezes C2 θ vezes C3 ψ. Essa matriz também é ortogonal. Então, se quiséssemos fazer uma transformação do sistema do corpo para o inercial, bastaria fazer a transposição dessa matriz. Antes de terminarmos essa aula, vamos mostrar como é feita a transformação do sistema aerodinâmico para o sistema do corpo. Nós vimos na aula passada que as principais forças atuantes na aeronave, o arrasto, a sustentação e a força lateral, estão escritas no sistema aerodinâmico. Então, antes de partirmos para a dinâmica e escrevermos a segunda lei de Newton, precisamos saber como converter do sistema aerodinâmico para o do corpo. Bom, a primeira rotação é feita em torno do eixo YA, através do ângulo α, que é o ângulo de ataque da aeronave. Já a segunda rotação é feita em torno do eixo ZA por um ângulo menos beta. Esse sinal é negativo porque a definição de beta é contrária ao sentido da regra da mão direita. Então, para transformarmos do sistema aerodinâmico para o sistema do corpo, basta fazermos a multiplicação das matrizes elementares C2α e C3 menos beta. Então, o procedimento é praticamente idêntico ao anterior, para a matriz que converte do inercial para o corpo. Porém, aqui são feitas duas rotações através dos ângulos α e beta. Com isso, encerramos essa aula. Na próxima aula, vamos trabalhar com a biblioteca de matemática simbólica SymPy do Python, para aprendermos como definir e calcular as matrizes apresentadas na aula de hoje. Isso será muito útil para derivarmos as equações do movimento nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais!